Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo diálogo de este programa, Escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. El invitado de hoy es Mateus Cautiero de Brasil, un gran colega y amigo de hace ya muchos años, con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias, diálogos, aprendizajes. Mateus es psicólogo, es profesor también y coordinador de formación de focusing en el Brasil. Una actividad que hace, por cierto, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, buscando promover una muy buena formación en esta cuestión de lo del focusing entre las personas que participan en su programa. Y además, Mateus también tiene, entre otras de sus múltiples intereses, él ha estado coordinando un grupo de personas ya durante 9 años en el que van conversando, sentipensando en relación con el focusing y la relación sentida con el Evangelio. Sin duda alguna, una experiencia muy rica espero que Mateus nos compartas ahora en el diálogo que estamos por tener. Te doy una muy, muy cordial bienvenida, Mateus. Me da muchísimo gusto que estés aquí en este programa de diálogo sobre el escuchar comprensivamente. Bienvenido. Obrigado, Salvador. Uma alegria enorme estar junto com você mais uma vez. Você é muito querido para mim, né? Fico muito à vontade com a tua presença e fico feliz que você esteja com essa iniciativa de estar trazendo mais uma forma de apresentar para o mundo a beleza e a profundidade desse trabalho, né? De compreensão profunda que esse caminho nos ensina, né? Desde Carl Rogers até Gendlin. Estamos seguindo aqui um caminho que eu ainda acho muito pouco conhecido, Ujú. né? Então, toda a iniciativa que mostra para o mundo o valor desse caminho, para mim, eu fico feliz porque eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, tem ficado cada vez menor o espaço da psicologia humanista nas faculdades. Teve uma época que isso era considerável e tinha uma força bem clara, bem marcada, e hoje em dia eu vejo isso diminuir. E ainda menor ainda são os caminhos onde essa psicologia humanista orientada pela focalização, se associa a caminhos espirituais. Esse é um dos temas, então, que a gente vai Mm. tratar aqui hoje. Sí. Queria lembrar ao seu público e também ao meu público que quem tiver dificuldade com o idioma, tem uma legenda aqui no YouTube que é só acessar, que fica, né, disponível para todos, para que facilitem o entendimento. Já que nós estamos fazendo aqui uma conversa internacional, né, Salvador? Una conversa bilingüe, Bilíngue, portugués, muito bom. español y a veces en portuñol. Isso mesmo. Então, há 9 anos eu comecei um trabalho que a gente chama hoje de Evangelho Sentido. É um trabalho muito simples, mas muito profundo. E estamos hoje na leitura do quarto evangelista. Então a gente lê um versículo a cada encontro, apenas isto. Eu venho de uma história onde eu passei minha vida inteira vendo meu pai estudar o Evangelho todos os dias, às 6 horas da manhã, ele estava lá, debruçado no Evangelho e rabiscando o Evangelho, sublinhando, se dedicando na compreensão simbólica de cada palavra ali. Eu fui iniciado em estudos que me ajudaram a tomar um gosto pela sabedoria apresentada por Jesus, mas ao mesmo tempo muitas coisas ficavam incompreensíveis. E em determinado momento eu comecei a ficar muito enfadado, muito enfadado, essa palavra fica bem aí?
Sí, pues decimos enfadado también, como que fastidiado, no te É, gusta. fastidiado, enfadado, com tanta intelectualização Mm, a respeito do Evangelho, de forma que muito, muito dessa relação ficava racional demais. E muitas pessoas, como eu fui vendo, de diversas religiões diferentes, tinham um conhecimento mental, racional, analítico do Evangelho, mas aqui dentro, em sua experiência sentida, isso ainda ficava distante. Pessoas que mm, sabiam falar do Evangelho com muita propriedade, mas o coração estava fechado em muitas mágoas, e eu comecei a, inclusive, receber no meu consultório muitos religiosos e espiritualistas, e alguns deles profundamente atuantes em trabalhos espirituais, às vezes me confessavam: eu não consigo mais orar, eu não consigo mais sentir. Eu estou fazendo coisas, cumprindo protocolos, mas eu não consigo, eu não sinto mais nada. sí. E isso começou a me chamar a atenção, até o momento que eu comecei, antes de conhecer a focalização, eu já tinha essa busca espiritual. E quando eu comecei a me envolver mais com a focalização, surgiu um professor, apresentou essa possibilidade. O professor Valtim me falou: Mateus, você pode usar a focalização para escutar o Evangelho. E a partir daí, Mateus, déjame invitarte a hacer una pausa para hacer una recapitulación de varias cosas que has ido diciendo. Desde luego está este ejemplo que parece como muy intenso, importante para ti, de ver a tu padre todos los días muy sim, temprano leyendo con mucha dedicación el Evangelio, ¿no? Y luego dices, se despertó en mí un gusto por la sabiduría presentada por Jesús. Y cuando escucho esta expresión de un gusto de la sabiduría, es como viene la emoción, como el corazón se alboroza, digamos. Pero luego viene el lado paradójico y la contradicción de, pero había tanta intelectualización alrededor del Evangelio. Mucho pensar, mucho decir, mucha información, pero poco sentir, poco vivenciar, ¿no? Y fuiste también corroborando esto con algunas personas en tu consulta que te compartían su desilusión por la oración, porque la empezaron a sentir como algo vacío, algo hueco, que no llenaba su vida, ¿no? Espero isso, haberte ido siguiendo bien, Mateus. muito bem. E quando você traz no seu programa, né, como é a escuta compreensiva, quando eu percebo que você me compreendeu, eu também sinto uma emoção, e isso me dá mais segurança e me deixa mais à vontade para continuar falando, sabendo que estou sendo compreendido por você. Foi bom. Então, exatamente isso. Começamos a buscar um caminho de criar uma conexão entre o focusing e o evangelho para que ele pudesse ser mais sentido. Começamos com um pequeno grupo e na época era presencial, hoje ele se tornou online. E a gente encontra, é um trabalho muito simples. Nos encontramos e eu vou fazendo convites para que a gente possa estar presentificando nossa atenção, abrindo espaços, se aquietando, se desacelerando, para poder criar um senso de receptividade, para poder despertar a nossa sensibilidade sentida, como ensina a focalização, como ensina o focusing. E em determinado momento, eu então leio de forma pausada
um versículo e depois continuo convidando as pessoas a perceberem o que sentem no seu corpo ao escutarem aquelas palavras. Então, o subtítulo desse trabalho é Deixe que o seu corpo interprete o Evangelho. Ujú, Da mesma forma que Gendlin criou um trabalho com sonhos, desta forma, né? Deixe que seu corpo interprete seus sonhos. ujú. Aqui, essa é a orientação. Deixe que seu corpo interprete. E a partir daí, um universo começa a se abrir de experiências muito, muito profundas, que eu vou mencionar algumas para a gente poder ter noção. Você Déjame gostaria de... preguntarte solo en relación con, por la palabra interpretación, en español podría decir tal vez como comprensión, porque interpretación a veces remite como a una explicación más lógico, conceptual del asunto. Y me parece que no es ese el sentido en el que tú estás diciendo esta interpretación sentida, sino es escucho el evangelio, el versículo, lo dejo llegar, me lo dejo sentir, acompaño eso que se siente y ahí voy descubriendo qué sentido, qué significados surgen. Isto. ¿Sí, sí va por ahí? Podemos melhorar essa palavra, que seria exatamente como deixa que seu corpo te mostre como ele é afetado, Ajá. como ele sente ao ouvir essas palavras. Mm, ya. E o que surge daí é sempre imprevisível. Ujú, Às vezes surgem dores, raivas, às vezes surge um sentimento de desamparo, e muitas vezes, quando a gente abria um espaço para aprofundar nessas sensações, a gente percebia que a pessoa estava transferindo para Jesus, projetando em Jesus as dores que tinha com seus pais. ujú, Então, era uma oportunidade maravilhosa de separar algumas coisas ujú, e cuidar, né, de dores que ali apareciam. ujú. Então, essa é uma dimensão do Evangelho. Como Eu, esta oportunidad de clarificar y reconocer dolores que ahí estaban en relación con los padres, pero diferenciarlos de la relación y de lo que escuchaban del Evangelio y de Jesús. isto é muito comum que atribuímos a Jesus as imagens de autoridade que temos aqui na relação com os nossos pais, né? Ele Ujú, representa um símbolo de autoridade. ujú, Então, a forma como eu lido com as autoridades, seja de forma rebelde ou de forma submissa, do meu passado, é muito comum a gente ver sendo reproduzida ujú, aqui, né? ujú, E que é as minhas dores para poder reconhecer uma autoridade saudável ujú, é um dos trabalhos que eu vejo que acontecem aqui muitas vezes. Dentro dessa perspectiva, eu não tenho nenhuma vinculação religiosa. E não me ujú, interessa saber qual é a sua religião quando você ujú, vem para um trabalho como esse. É um trabalho ujú, terapêutico. E o que me interessa é a sua experiência em escutar essas palavras. ujú, De forma que um outro caminho que a gente usa aqui é imaginar
que cada um desses personagens da, da parábola, do versículo lido, representa um aspecto da nossa experiência. Ujú, Esse também é um convite, como se essa passagem lida pudesse ser vista como um sonho. mm, Um sonho que estou criando na minha mente ao escutar essa história. É muito rápido essa criação de imagens mentais quando a gente escuta uma história, né? ujú, Se eu disser a última história, terça-feira, a história era Jesus estava pregando numa igreja e curando muitas pessoas, até que chegou uma pessoa endemoniada e gritando disse: Jesus, Filho de Deus, tu queres nos destruir? E Jesus então respondeu: Cala-te e sai dele. E assim aconteceu, e todos ficaram maravilhados, se perguntando de onde vem essa autoridade capaz de ter poder, de ter comando sobre o, né, o mal dessa forma. Quando eu conto essa história, eu imagino que você já começou a imaginar um cenário, que você já começou a imaginar personagens, que você já começou a imaginar sensações que podem estar presentes. E, e uma das coisas que eu poderia perguntar é que dessas cenas e dessa palavra, o que mais te chama a atenção? O que se destaca? E para cada um destaca algo. Para cada um destaca uma palavra. Para cada um destaca uma cena ou uma imagem que surge dessa história. E a partir daí nós vamos compreendendo toda essa experiência que é sentida no contato com A o ver, Evangelho. déjame te comparto, porque cuando voy imaginando la escena y te voy escuchando, Aham, primero siento así como mucho algarabía, muchos gritos, isso. y siento desconcierto, un poco de temor, siento algo acá, así como, ¿qué está pasando? ¿Será alguna situación de peligro? ¿Qué? Y después cuando viene la parte donde refieres la expresión de Jesús, es como sentir que ahí hay alguien con tal calma, poder, pero en un sentido de, él puede poner calma, puede generar un ambiente de seguridad, de acogida, puede ayudarnos a estar de otra manera ante una situación de peligro y es como, ay, qué alivio que esté ahí, ¿no? Sim, Como permitiendo decir, aquí están seguros. exato. Essa experiência, então, que você está, né, compartilhando é de encontrar um lugar seguro, de encontrar um caminho seguro, de forma que isto não está fora de nós. Assim como cada personagem representa uma parte, é como se Jesus também pudesse representar esse espaço dentro de você, onde você pode se sentir seguro, Ujú, onde tudo pode estar calmo. ujú, Então, essa passa a ser uma experiência sentida ujú, e não uma ideia sobre o que alguém falou ou o que a gente pensa sobre isso. ujú, Estamos sentindo agora.
chegar a uma calma verdadeiramente, não é? ujú, E eu confio que isso tem um valor terapêutico muito interessante. ujú, De forma que nós vamos vivenciando aquela jornada do Evangelho aqui dentro de nós, ujú, encontrando caminhos de liberdade, de aprendizado, aqui dentro. Não como ujú, se fosse uma história que estamos falando de algo que aconteceu há 2000 anos. Não, ujú. algo está acontecendo agora. Sí, Quando me abro para sentir agora o ujú, efeito de entrar nessa história de forma corporalmente sentida. ujú. Es como algo que sucede en mí, algo que Isso. vivo yo ahora, no es algo distante, no es algo lejano, no es de otros. Soy yo quien está vivenciando esto, que lo siento en mi cuerpo, en mi vivenciar. Exato. Então, podemos também encontrar a partir daí uma relação muito mais próxima, muito mais íntima com com essa fonte de amor e paz representada por Jesus. Ujú, Como eu disse, muitas pessoas que falam de Jesus, que estudam Jesus, muitas pessoas não estão sentindo a paz, porque muito, fica muito ujú, analítico. Então, poder sentir, eu vi muitos movimentos de pessoas que começaram a se sentir mais próximas de Jesus, mais próximas dessa fonte de paz que ele representa. E não um Jesus separado, mas encontrando um Jesus aqui dentro, um lugar de calma aqui dentro, um lugar de autoridade espiritual capaz de acalmar aqui dentro. Isto para mim tem um valor muito, muito considerável. sí. Y lo voy entendiendo como una manera diferente a lo usual, un modo distinto de acercarme y de escuchar a Jesús y de dejar que su mensaje, su presencia, su expresión me llegue. Y es desde esto, de esta resonancia corporalmente sentida, donde voy, digamos, como sintiendo su presencia, le encuentro con él y comprendiendo sus expresiones también, digamos. Y lo que yo suscita en mí de paz, de liberación, de deseos de vida, ¿no? Sim, gosto de pensar também que neste trabalho ficamos como, às vezes eu digo, vejam se vocês podem se ver como uma terra fértil, Mm. receptiva. Ujú, Cada palavra chega como uma semente que provoca algo vivo nessa terra. ujú, E essa terra é o nosso corpo, é o nosso coração, ela está sempre receptiva ujú, e cada palavra vai trazer um movimento. Então, ujú, mais do que entender conceitualmente ujú, a trajetória de Jesus, eu tenho trazido uma ênfase em estarmos acolhendo os movimentos sentidos que essa relação entre as palavras e o corpo promove. ujú. Y aquí voy captando como estas
facetas del proceso de escucha, ¿no? Es, escucho las palabras, escucho a Jesús, las recibo y las comprendo en mi resonancia corporal. Y al mismo tiempo, al ponerme atención y reconocer lo que eso suscita en mí, me voy escuchando, Exatamente. ¿no? Mais do que ficar preso Ajá. ao significado das palavras, eu utilizo do encontro com as palavras para me escutar. Exatamente. Ujú, ujú, Exatamente. Então, o foco desse trabalho é muito mais o movimento sentido do que o entendimento ujú, intelectual do processo. ujú, E tem um outro aspecto desse trabalho que eu acho muito bonito, que ele é feito em grupo, mas ujú, podemos fazer individualmente também. Inclusive, Salvador, não sei se eu já te contei isso, mas uma vez conversando com uma pessoa que era muito amiga de Gendlin, eu perguntei a ela se ele tinha algum caminho espiritual. E ela disse que ele não tinha nenhuma religião, ele não frequentava nenhuma religião de forma formal, mas que ele tinha um hábito, que ele lia pequenos versículos do Evangelho e depois ficava em silêncio, sentindo. Então Gendlin fazia o Evangelho sentido sozinho. ajá, ajá, Eu adorei ouvir, né? ajá, Aqui está, para quem não conhece, esse é o es- querido Gendlin. ajá, una foto de Eugene Gelling joven. Isto, estamos seguindo caminhos que ele abriu para todos nós. Então, esse é um trabalho discreto que ele fazia sozinho, e é possível, então, que você faça assim. Hoje em dia, eu percebi que eu tenho lido muito menos, porque eu não estou mais lendo apressadamente, eu não estou lendo com Ujú, quantidade, mas às vezes pego um livro para ler, esse é o livro de Salvador, e quando começo a ler, algo me toca, eu paro e me ponho a sentir o que isso está movimentando em mim, em vez de continuar a lendo e atropelando o meu processo sentido. ujú, Então, podemos fazer isso sozinho, mas quando a gente faz isso em grupo, nós temos um valor maior, ujú, porque existe um espaço que eu paro e abro para partilhas e digo: como foi para vocês ouvirem esse trecho? Como foi para ujú, vocês ouvirem essa palavra? E algumas pessoas levantam a mão ou escrevem lá no chat, e muitas vezes elas trazem, sabe, a sua experiência tão viva, né? Tão viva, que aquilo acaba também tocando outras pessoas, não pelo que elas escutaram na leitura, mas porque elas escutaram a experiência viva de quem foi afetado pela leitura, ujú, entende? ujú. Y eso amplía de alguna manera la riqueza, ¿no? De este modo de escuchar, porque entiendo que estás invitando a un modo diferente de escuchar, de recibir, en este caso el Evangelio. Y te escuchas lo que tú lees, pero te escuchan a ti también leyendo y pueden sentir la presencia de los demás y luego escuchan las expresiones de los demás, incluyendo escuchar lo que les suscita todo esto como Isso. vivencia personal. Nesse momento a gente fica em comunhão, sentindo Sí, juntos, como um grande banquete onde se multiplica, né, os alimentos, né? Se chega um sí, peixe, ele e o meu alimento que eu me alimentei desse trabalho, eu vou dividir
Então acontece ali uma multiplicação de pães e Sí, peixes, porque vai contagiando como uma onda. Quando a gente se expressa de uma forma verdadeira, honesta, sentida, parece uma onda e que em grupo isso toca. E de repente eu olho para a tela e muitas pessoas chorando, muitas pessoas sendo movidas, sendo tocadas pelo relato de uma pessoa que se rende a essa experiência sentida, que consegue abrir seu coração de uma forma muito sincera. É muito bonito. sí. Mateus, pues podríamos quedarnos aquí todo el día conversando sobre esto que me parece tan apasionante. Sim, Pero bueno, y ahora el tiempo ya nos está ganando. Y quiero invitarte a que brevemente nos digas algo que quieras como resaltar, resumir de esto que nos has venido compartiendo sim. el día de hoy. Eu, eu quero dizer que o que eu estou desenvolvendo aqui nesse caminho espiritual, junto à focalização, é uma espiritualidade que tem seus efeitos transformadores que não dependem tanto de conceitos para poder abrir caminhos no nosso coração. Então, além desse trabalho com o Evangelho, eu comecei uma outra leitura desse livro, um curso em milagres, que estou seguindo o mesmo método. Reunimos junto, silêncio, e sentimos o que acontece quando lemos um pequeno trecho. E às vezes eu nem me lembro racionalmente de todas as palavras que foram lidas e elas podem ir, mas não importa. Então, estamos falando de caminhos espirituais que não dependem da gente se agarrar a conceitos, a religiões, a instituições, mas que podemos usar dessas palavras como apenas um impulso para que movimentos sentidos possam acontecer abrindo caminhos aqui. Então, eu gostaria de terminar dizendo, caiu um livro, dizendo uma citação de um psicólogo que estudou o curso em milagres, chamado Ken Wapnick, sobre esse processo de escuta de uma forma sentida. Eu me lembrei Ujú, muito de você, Salvador, porque você ensina focalização de um jeito onde existe um módulo que você ensina a escutar as pessoas como se escuta música. Sim? ujú, E, e aqui ele fala a mesma coisa. Que essa relação com os caminhos espirituais precisa ser mais parecida com a mesma relação de quem escuta música, menos conceitual e mais sentida, para que esse contato possa nos levar a lugares que transcendem o nosso ego, que transcendem a nós mesmos. Então ele diz: o brilho do ensinamento espiritual não reside nas palavras. Muitos que estudam, amam, dedicam suas vidas inteiras, sem ao menos saber o que realmente diz. Muitas pessoas, né, se pensarmos bem, estudam Jesus e passam uma vida inteira e não entendem exatamente por que ele precisou se entregar daquela forma. ujú, Por que ele disse aquilo? Muitas coisas não entendo. ujú. Muitas pessoas seguem caminhos e passam uma vida inteira sem entender.
mas sentem algo em sua presença. Sentem algo ao ouvir as palavras. Não é necessário ser um estudioso de música para apreciar Bach, Mozart, Beethoven. Basta escutar para saber que tem algo diferente ali. Mm. O que nos permite tocar sua magnitude é a humildade que diz: há algo aqui muito, muito maior do que eu e quero crescer para alcançar. Então, quando nos abrimos para sermos conduzidos pela experiência sentida, nós somos levados a lugares muito maiores do que eu possa pensar, lugares que podem acalmar meu coração e trazer o que, no fundo, todo mundo busca quando busca um caminho espiritual, um lugar interno de paz. Obrigado, Salvador, por essa oportunidade. Mateus, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que escucharte pues suscita muchas también sensaciones, emociones, recuerdos. Y es una invitación a considerar este modo particular de escucha. En tu caso nos lo propones en relación con esta perspectiva de lo espiritual, específicamente de escuchar los evangelios de una manera sentida. Y creo que puede ser una invitación también abierta en un plano más general, como el escuchar comprensivamente va más allá de las palabras. Implica abrirnos a recibir la expresión de los demás para dejárnosla sentir y desde ahí podernos expresar. Pues muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en el diálogo del día de hoy. Recuerda que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López. Ahora tal vez tiene la oportunidad de hacerlo en este momento para que no se olvide después y que puedes mandar los comentarios también al correo de contacto sutil25 gmail.com. Y además, con muchísimo gusto, te comparto de que ya vas a poder encontrar estos videodiálogos o diálogos en video también a través de las plataformas de Spotify, Amazon y eh, el otra. Deezer, Ahora Deezer? el nombre se me fue, pero bueno, ahí está Sim. el de Apple, iPod. Ah, sim. Ok. Busca el programa, se llama Conexión Sutil Escucha, y ahí vas a ir encontrando también todos los episodios de este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Até. Obrigado.